vai ler uma obra aparentemente difícil. A gente não pode esquecer que essa de Queiroz, ele falou muito mal sempre de Portugal, né? Ele sempre criticou o clero, criticou a própria corte, a forma de governo, o povo, o subdesenvolvimento de Portugal. Então sempre ele usa as suas obras para falar mal de Portugal. E curiosamente ele era um funcionário público de Portugal. É a partir do conto A Civilização então que ele resolve escrever A Cidade e as Serras. O dia é exatamente isso, de volta às origens. Então a gente pode dizer que essa de Queiroz falou mal, brigou com Portugal, se afastou de Portugal, viveu em grandes centros e a partir de um crime do Padre Amaro ele volta para Portugal e finalmente, com o conto A Civilização, ele faz as pazes e entende este subdesenvolvimento português. Então nesse caso ele queria fazer esta obra em 6 livros, em 6 títulos, né? E ir vendendo aos poucos por uma questão de sobrevivência. Só que, quando ele estava fazendo a revisão da obra, quando ele chegou na página 136, ele morreu. Então ficou, eu poderia dizer, que ficou uma obra inacabada. Atenção, esta obra ficou com uma importância muito grande dentro da literatura portuguesa, que eu diria que ela é uma enciclopédia de informações num período histórico português. O bolero medieval começa com um único instrumento, né? Tararão, tararararam, tararão, não é? E aquela tarola no fundo. Depois os instrumentos vão complementando, vai entrando até acabar uma grande orquestra, não é isso? Esta obra é exatamente isso. Você vai lendo sem compromisso e você vai descobrindo nesse período histórico de 1880 a 1900, tanta coisa aconteceu na história, tantas filosofias apareceram. A gente começa até a entender depois Machado de Assis, quando ele coloca na sua obra o Quincas Borba, onde ele faz uma brincadeira com os ismos da época. É nesse período que fervilham então esses ismos, e aí a gente entende, começa a entender a obra, a importância dela. Perceberam que no primeiro momento ele aparece aqui com o cara dizendo que o homem só é superiormente feliz se for superiormente civilizado. A civilização era mais importante, a tecnologia é mais importante. Ele nega inclusive ao campo, quando ele diz que o campo serve apenas para procriar, né? E as plantas para nos alimentar. E o que é importante é tecnologia. Isso tem um nome, tem ismo, chama-se positivismo, né? Dentro do positivismo, se você está vendo com os olhos nus do outro lado uma padaria, se você pegar um binóculo, você vai ver que através do binóculo, através da vidraça, você vai descobrir o que tem dentro da padaria. Imagina se você pegar então uma luneta, você descobre inclusive o que acontece lá em Marte, né, lá na Lua. Então o homem só é superiormente feliz se for superiormente civilizado. Mas atenção, a gente está vindo então numa revolução industrial, não é? Então essa necessidade tecnológica era importante para a gente chegar até onde nós estamos. E com certeza o filho de vocês vai dar muita risada quando você disser: no meu tempo eu tinha um iPhone. Porque o teu filho vai ter um mini chip em algum lugar. Então essa tecnologia, né, que a gente ri dos nossos avós, que começa aqui, a gente está falando de 1900, que hoje a gente ri dessa tecnologia toda, dessa parafernália, 90% desses aparelhinhos estão no fundo do armário, ou não. Então a gente percebe quanto nós somos consumidores. A necessidade do consumo, nós não, desde 1900 acontece. É esta relação que a gente faz, é esta intertextualidade que o vestibular vai te cobrar. Em 1900, um cara resolve, então, fazer uma propaganda com uma mulher nua mostrando as nádegas para fazer propaganda de um saca-rolha. Então percebam esta relação da propaganda, do consumo, dessa necessidade do consumo, não é de hoje, é daqui. Então prestem atenção numa coisa chamada intertextualidade. Por que eu tenho que entender uma obra dessa? Se entende a Revolução Industrial, a gente entende a tecnologia, a necessidade tecnológica, beleza? Isso a gente começa então no positivismo. Lá pela metade do livro ele coloca o Schopenhauer aí no meio, né? Onde o homem começa a descobrir as suas grandes desgraças. O pessimismo começa a aparecer, não vai dar certo, tudo é errado, o ser humano não presta. E para que eu tenho 300 mil livros na minha biblioteca se eu não aplico esse conhecimento todo?
né? Então ele já entra com o pessimismo, que é um outro ismo, uma outra filosofia que aparece no meio do livro. Então, para vocês entenderem, quando eu dei o exemplo lá do Bolero de Ravel, que as coisas vão acontecendo, eu vou descobrindo coisas. E aí quando a gente vê que ele vai para Paris, ele vai para o morro de Sacré-Cœur, que ele olha de cima a Paris, então imagina ele olhando e dizendo, por debaixo de cada telhado, quantas desgraças acontecem, quantos senhores estão trabalhando, quantos miseráveis estão doentes, para que um banqueiro tenha muito dinheiro, há sempre aquele pobre miserável do consumidor, daquele trabalhador. Então ele faz essa relação que a gente tem com São Paulo hoje. Em algum momento, algum familiar de vocês, eu quero largar São Paulo, vou para o interior, não aguento mais. Então imagina Paris, a coisa não mudou. E o mais curioso é que quando ele está de cima, olhando Paris, ele fala, comi morangos e se sente culpado. Isso é um socialismo, né? Isso dá um cheiro de outro ismo, uma coisa chamada socialismo. E mais do que isso, a razão do carpe diem, de volta às origens. Alguém já parou para pensar quando come um morango? Alguém comprou uma terra, alguém adubou a terra, alguém plantou, alguém jogou veneninho, alguém colheu, alguém levou até a transportadora, alguém trouxe para São Paulo, alguém embalou, alguém lavou e alguém botou na tua mesa. Não é curioso isso? A gente nunca pensa nisso. E esse refletir dele, ele começa, peraí, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, porque ele descobre uma coisa muito importante. Ele vivia do campo, ele não vivia no campo. O campo mandava o dinheiro para ele gastar em Paris. Então ele começa a fazer essa reflexão e resolve então sair de Paris e ir para as terras portuguesas, as serras, né? A cidade e as serras. Ele resolve então voltar às origens, origem que não é dele. Certo? A origem já do bisavô, que depois a gente entra nessa história. Quando ele chega no campo, ele aplica o socialismo, não o socialismo marxista, né? Aquele dividir tudo igual. É o socialismo paternalista. É uma necessidade do rico ajudar o pobre, e não uma imposição marxista, onde todo mundo tem que dividir com todos. Né? Então percebam essa diferença do ismo aqui, não do marxismo, mas sim do socialismo aparentemente verdadeiro, porque tem um capítulo onde ele está em cima, numa montanha, né? E ele está olhando as terras dele, chega um garoto chorando, está chovendo, para reclamar de alguma coisa, o Melchior, que é um dos funcionários, tenta tirar o garoto de perto, ele espera aí, eu quero ouvir. E o garoto fala, mamãe está doente e precisa de ajuda. Ele a cavalo pega o garoto, desce até onde está, chega lá, tem uma mulher deitada numa cama com uma goteira em cima e essa mulher está doente. E a partir desse momento, então, ele aplica o socialismo paternalista, onde ele manda construir casa para todos os moradores de Tormes. Então, se cair numa intertextualidade, se cair uma pergunta no vestibular, por que ele resolve dar casa para todo mundo, não era porque ele é bonzinho, era um socialismo paternalista com interesses de desenvolvimento, tá certo? Então ele leva o telefone para o campo, ele leva a ordenha para o campo, ele leva médicos, ele começa a revolucionar aquele campo, e aí sim ele começa a viver do campo, e aí ele encontra a beleza. Aí é uma outra curiosidade, uma outra coisa chamada intertextualidade, porque em Paris, na cidade grande, vocês perceberam que ele tem uma amante aqui que diz, dos ombros para cima só tem pó de arroz, dos ombros para baixo eu nem conheço, né? Mas é muito cheirosa. Então a gente percebe que nesse momento, em Paris, como nas grandes cidades, as mulheres se enchem de pó, se enchem de maquiagem, vão ao cabeleireiro toda hora, elas precisam desta máscara, e a gente não pode esquecer da Belle Époque, que acontecia na França, né? E lá, quando ele encontra a mulher da vida dele, ele faz uma relação, ele diz que a mulher dele parece um legume puro de belo. Então imagina uma berinjela sem agrotóxico, né? E uma mulher da cidade cheia de agrotóxicos, cheia de interesses, cheia de maquiagem, cheia de perfume. Então ele se apaixona por aquela mulher e a pureza do campo se encontra. Fechou? Agora o mais curioso é que a gente não pode separar literatura de história.
Vocês perceberam, lembraram do primeiro capítulo, a dinastia do Jacinto, como começa? Ele diz: quem aquele Dom Pedrinho pensa que é? Alguém conhece, já ouviu falar de Dom Pedro? Nós tivemos dois, né? Pois é, o nosso Dom Pedro sai de Portugal e deixa uma criança administrando Portugal. Um cara toma esse poder chamado Dom Miguel. Aqui no Brasil, ele volta, o nosso Dom Pedro, e deixa uma outra criança no Brasil, não é? O nosso Dom Pedro II, que é uma criança, acaba. Então, essa irresponsabilidade do Dom Pedro é citada historicamente numa obra de um português chamado Mestre de Queiroz. Esse Dom Pedro, quando se torna maior e resolve voltar para o Brasil, porque a República estava para acontecer, ele chega lá e encontra Dom Miguel no poder. Ele toma o lugar de Dom Miguel, ele assume o trono de Portugal, beleza? Dom Miguel teve que se mandar embora para Paris, ele foge, ele se refugia em Paris, não é isso? E aí então a gente percebe que no primeiro capítulo ele fala que o Jacinto foi levantado do chão por um homem muito famoso, por um homem dignamente que merecia o trono de Portugal, que é Dom Miguel. Então ele é um miguelista, tá certo? Muita gente ainda em Portugal espera o retorno de Dom Miguel. Para fechar, esta obra está em primeira pessoa, é um autor que conta, e ele é um homodiegético. Homodiegese, Platão dizia que é uma história que você conta, é mais ou menos quando a professora pede para vocês fazerem uma redação, não é isso? Diegese é a defesa de uma ideia, homodiegese. E curiosamente, o autor está contando a história do seu grande amigo e ele se mistura com esta ideia, se mistura com essa história. Por isso é um autor homodiegético, não é palavrão não. Fechou? Perguntas? Obrigado, respondo todas. Você também responde depois. Maravilha.